Chocolate embutidos podem piorar a sua enxaqueca. Você sabia? Fatores como estresse, privação do sono, desidratação, o sedentarismo podem também aumentar as crises de enxaqueca. Se você quer descobrir quais alimentos são mais indicados para melhorar essa condição e quais são aqueles que podem piorar a enxaqueca, é importante que você fique até no final do vídeo de hoje que eu vou te ajudar. Me chamo Joyce Lima, sou nutricionista e neste canal falo sobre saúde, alimentação, o que você precisa para ser uma pessoa muito mais saudável. Então já aproveita para se inscrever no canal, clicando aqui no botão vermelhinho e também de ativar o sininho de notificações, assim você não perde os novos vídeos postados. Os tipos de alimentos que causam enxaqueca vai variar de pessoa para pessoa. Então, é muito importante que você identifique fazendo ali um diário alimentar, seja no bloco de notas do seu celular, seja uma folha de papel, e entender tudo aquilo que você come ao longo do dia e se tem alguma correlação com o aumento de dores, frequência, porque assim a gente consegue ajudar esse paciente a entender essa correlação e trazer também substituições saudáveis para que não tenha deficiência de nutrientes. Mas eu separei uma lista de alimentos que são mais comuns nessa questão de enxaqueca, pensando na prática clínica e ciência também. Algumas bebidas com cafeína, como café, chá verde, chá preto, chá mate, bebidas energéticas como refrigerantes, né? Mas é muito individual. Eu tenho alguns casos, por exemplo, de alguns pacientes que quando tem essa redução muito abrupta de café, pode ser um gatilho do aumento de enxaqueca. Então, vale a pena sempre entender se tem alguma correlação e também entender como que a gente vai fazer essa substituição, de repente não retirar de uma forma muito abrupta e entender então o quanto que isso influencia nessas dores. Carnes processadas como presunto, salame, calabresa, bacon, salsicha, linguiça são alimentos que podem aumentar a enxaqueca devido à presença de nitritos e nitratos, que são algumas substâncias que são usadas para que consiga ter a preservação tanto da cor, melhorar esta cor, o sabor destes alimentos e que são associados também com a dor de cabeça. Vale a pena sempre entender que tem uma dilatação desses vasos sanguíneos, então isso aumenta as dores. O chocolate é também um outro alimento que merece sua atenção especial por conta de poder aumentar essas dores. As frutas cítricas como laranja, limão, abacaxi, kiwi podem também desencadear essas crises de enxaqueca devido à substância chamada octopamina, vou deixar aqui embaixo, que tem uma ação vasodilatadora, mas é importante que você não restringe esses alimentos assim de uma forma abrupta, como eu disse, sem a ajuda de um nutricionista, porque a gente percebe que são alimentos que são ricos nutricionalmente, por exemplo, essas frutas. Então, vale a pena sempre entender se realmente tem alguma correlação e quais substituições nós vamos utilizar. O glutamato monossódico é um aditivo usado na indústria alimentícia que vai trazer essa questão do realçar do sabor dos alimentos, como por exemplo do molho de soja, carne processada, alguns salgadinhos de pacote. Então vale a pena também entender essa correlação e restringir o consumo de alimentos assim ricos em glutamato monossódico para ver se tem uma melhora e pensar também em relação à saúde. As bebidas alcoólicas, elas também podem causar as crises de enxaqueca, principalmente o vinho tinto, vinho branco, champanhe, cerveja, que parece acontecer devido às suas propriedades vasoativas, neuroinflamatórias, algumas sementes e oleaginosas, como as castanhas, sementes como sementes de abóbora, amendoim, nozes, avelã, são alimentos que podem também piorar quando a gente pensa em enxaqueca devido a essa substância chamada tiramina, que pode então provocar essa enxaqueca nessas pessoas que são mais sensíveis a esses alimentos. Os laticínios, pensando em leites, derivados como queijos, leite, iogurte, contém a tiramina, que é um composto que pode então favorecer o surgimento desta enxaqueca.
A tiramina, ela é encontrada em grandes quantidades, principalmente em queijos que sejam mais curados, mais amarelados, envelhecidos, como por exemplo o queijo brie, cheddar, parmesão, gorgonzola. Então é mais comum as crises de enxaqueca com o consumo desses alimentos, desses tipos de queijo. Alimentos também que possuem glúten na sua composição, como trigo, centeio, cevada, malte, que são usados como ingredientes ali para preparações feitas como pães, massas, pizzas, podem também aumentar as crises de enxaqueca em pessoas que sejam mais sensíveis, possuem alguma síndrome do intestino irritável, alguma intolerância ao glúten, alguma doença celíaca, então alguma alergia à proteína do trigo. Vale bastante a pena entender se tem alguma correlação no seu caso. Alimentos em conserva, alimentos enlatados, eles contêm histamina, tiramina, pode conter glutamato monossódico, que também são compostos ali que vão aumentar a dilatação da artéria cerebral, causando esse aumento de dores, essas crises de enxaqueca, como eu citei anteriormente. Então, alguns exemplos de alguns alimentos que você precisa ficar atento se tem alguma correlação no seu caso por exemplo, o picles, tomate seco, salsicha, chucrute, azeitona, sardinha, atum em lata. Então são alimentos que precisa ter ali alguma atenção especial. Alguns adoçantes artificiais, isso vale bastante atenção a gente conversar, porque tem um uso muito indiscriminado hoje em dia, como aspartame, sucralose. Podem ativar alguns receptores ali que vão atrapalhar nessa questão do aumento de sensibilidade, causando ali crises de enxaqueca. Então vale bastante a pena a atenção para o consumo de adoçantes artificiais e essa correlação com enxaqueca. Mas como eu citei, é muito importante entender as suas correlações, né? Nem sempre o mesmo alimento que causa enxaqueca em uma pessoa vai causar em outra pessoa. E existem também alguns alimentos que podem melhorar, principalmente por conter essas propriedades, essa ação relaxante, anti-inflamatória, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns alimentos que você pode colocar no seu plano alimentar que vai auxiliar. Então aqueles alimentos ricos em ômega 3 que tem essa propriedade anti-inflamatória, a gente está pensando em salmão, atum. É importante que a gente inclua esses alimentos para redução de dores. Banana, aveia, abacate, eles são ricos em triptofano, que eu já citei por aqui no canal, que é um neurotransmissor relacionado ao relaxamento desses vasos sanguíneos. Então, tem essa propriedade de melhorar esse bem-estar, vale bastante a pena. O chá de gengibre, ele tem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que vão ajudar a aliviar também as dores. Vale a pena você incluir. O suco de couve com água de coco, também por ser ricos em antioxidantes, então são compostos que vão auxiliar e combater essas inflamações, vale bastante a pena você incluir. Chá de ervas, principalmente aquelas com propriedades calmantes, relaxantes, então a gente está pensando em chá de erva cidreira, chá de erva doce, que tem essa propriedade analgésica, vai ajudar a promover também o bem-estar. Então, vale bastante a pena você incluir todos esses alimentos e ter uma alimentação saudável e pensar também em rotina, porque não adianta apenas incluir esses alimentos e ter rotinas que favoreçam, então, essa enxaqueca. Como eu citei, esse excesso de estresse, né, não ter uma boa gestão do estresse, não ter também um sono de qualidade, ter um consumo rico em alimentos industrializados, tudo isso piora muito essa condição. Então vale muito a pena você ter uma alimentação mais saudável, ter hábitos saudáveis e incluir esses alimentos com propriedades então anti-inflamatórias, relaxantes, para melhorar então essas crises de enxaqueca, assim como entender quais alimentos são mais causadores, são gatilhos no seu caso, procurar por um nutricionista para ajudar na substituição e assim ter muito mais qualidade de vida. Mas já deu para saber o quanto que a alimentação pode te ajudar. Espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Se você conhece alguém que tem enxaqueca, envie esse vídeo para essa pessoa. Deixe um like aqui e até a próxima!